De volta com o programa Estúdio 36. E agora nós vamos falar sobre inteligência emocional com Sandra Aguiar, que é psicóloga. Já viajou, já morou em Nova York, já viajou bastante, tem uma experiência boa aí em recursos humanos, não é, Sandra? Uhum. E hoje você fala sobre inteligência emocional. O que traz de novidade esse tema pra gente? Bom, como eu introduzi aqui, eu acho que essa questão é uma questão bem atual, né, para a gente pensar um pouco em como é que a gente responde, como são as nossas respostas aos estímulos da atualidade, que isso está bem desafiador, né, as pessoas estão com essa coisa muito rápida e parar e pensar na emoção é uma coisa muito importante, porque não só eu tenho que conhecer as minhas emoções, como eu tenho que conhecer as emoções das pessoas com quem eu estou lidando também, né? Isso tem que ser levado em consideração. A gente tinha falado aqui a respeito das equações matemáticas, né? Quando surge um problema matemático, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pausar, ver quais são as variáveis que estão em jogo e fazer um cálculo na cabeça. E a inteligência emocional convida a gente a fazer um pouco desse cálculo também. Assim, eu vou entender quais são as variáveis que estão em jogo, vou tentar fazer com que aquilo entre numa dinâmica de avaliação das consequências do meu comportamento. E se eu conseguir fazer com que isso se torne uma coisa produtiva, ótimo, eu tenho uma competência que eu desenvolvo. Claro. Às vezes as pessoas dizem que as pessoas nascem com algum tipo de inteligência. Eu acho que a inteligência emocional ela é desenvolvida mesmo, assim, né? Tem bebês que já nascem rindo, ótimo, né? Mas aquelas pessoas que não nasceram com esse dom, assim, imediato de bom humor, de uma série de coisas, elas podem reavaliar o comportamento delas e, de alguma forma, começar a pensar, fazer esse cálculo no dia a dia, sabe? Será que eu tô tendo um efeito positivo na sociedade? Será que meu comportamento tá gerando bons resultados para as pessoas que estão ao meu redor? E os obstáculos, né, para a inteligência emocional é o mau humor. Uma pessoa mal-humorada, com certeza, vai ter muita dificuldade. As chances são bem menores de obter o sucesso. Claro, porque não usa o bom senso, né? Claro. Não, uma pessoa de bom senso é tudo, né? E cientistas uma vez falavam que, eles defendiam inclusive a ideia que o sinônimo de sucesso era quem tinha QI alto, enfim. Hoje é quem tem QE também, né? Que é o coeficiente emocional. Claro. Hoje, para ter sucesso, os cientistas mesmo estão falando que o importante é ter o QE. É assim, Karen, o que eu acho é que a gente não vai conseguir nunca abrir mão do conteúdo acadêmico, que é o coeficiente de inteligência. Mas não é só isso. Isso, não basta. O interessante é a gente pensar assim, que essas duas competências, elas trabalham muito bem juntas, né? Uma pessoa que tem um QI, um nível intelectual altíssimo, por exemplo, um gênio, isso não quer dizer que ela vai ter uma habilidade de lidar com as relações humanas na mesma altura, né? Geralmente, então, inclusive, ela é mais fechada, né? Mais para dentro, assim, mais não sei inibida. Se isso é geral, né? Não sei se isso é uma coisa geral. Não dá para generalizar, mas geralmente eu observo, assim, algumas pessoas que elas são mais introvertidas, parecem mais fechadas, não sei se são concentradas demais. Às vezes estão dotadas de uma racionalidade, assim, mas eu vejo muito charme nas pessoas muito inteligentes também. A única coisa que a gente tem é que convidá-las a desenvolver essas outras facetas também, né, que são muito importantes. Por exemplo, no ambiente corporativo, no âmbito particular, né, de ambiente corporativo privado, a competitividade é muito grande. Então, a pessoa tem que ter um pouco de discernimento de o quanto ela vai poder acelerar o ímpeto dela de conseguir as coisas, até porque se ela não tiver uma margem de negociação, aquilo vai ficar feio, as pessoas vão perceber que ela não tem inteligência para lidar com as relações humanas e aí atropela os outros, né? Já no ambiente tem que ter muito jogo de cintura também, né? Nessa parte empresarial tem que ter muito jeito de jogo de cintura. Com certeza. Bom senso, sempre. Com certeza.
E assim, nas empresas privadas, públicas, eu acho que tem o fator também, onde é que entraria a inteligência emocional? Justamente em dinamizar com que as pessoas consigam, como elas têm aquilo ali como certo, assim, elas não vão ser mandadas embora, né? Muitas vezes as pessoas podem se acomodar nas relações, né? E aí começar a tratar mal os companheiros do dia a dia, e aí levam essa coisa repetitiva dessa coisa certa, que já é certa, porque não vão ser mandadas embora, então qualquer coisa pode ser feita, né? Porque afinal de contas eu não vou ser mandada embora mesmo, então eu vou fazer qualquer coisa. E às vezes podem levar esse comportamento para dentro das famílias também, né? Então, assim, é importante que a pessoa consiga dinamizar e entender, assim, a medida. Eu acho que a palavra certa para inteligência emocional é a gente aprender a medir as nossas emoções. E a capacidade também da pessoa identificar os seus sentimentos, os sentimentos das outras pessoas, inclusive, respeitando o limite das pessoas, seria mais ou menos isso? Com certeza. Eu tenho e tendo consciência dos seus próprios limites. Isso. É assim, dentro dessa história de inteligência emocional, tem uma questão cerebral muito interessante, que o centro das emoções, que é o sistema límbico, ele é um sistema muito primitivo. No momento embrionário, é a primeira parte do cérebro que é formada. Então, assim, ela foi desenvolvida muito para que a pessoa tenha atitudes rápidas, sem pensar. Então, o sistema límbico, que lida com as emoções, ele é um sistema de impulso. Você tem que responder rápido. Já o córtex cerebral, que é a massa cinzenta, como a gente fala, ela é uma parte do cérebro que desenvolveu tardiamente no processo evolutivo. E ela é onde a gente consegue as nossas melhores respostas. Porque é extremamente sofisticada a resposta do neocórtex, né? O importante é que a gente possa unir esse sistema límbico às respostas do neocórtex. E essa passagem elétrica de um ponto ao outro é onde eu acho que a gente tem que pausar para fazer os cálculos. Então fica aqui, a minha dica é: inteligência emocional é igual a cálculo. Calculem antes de agir, que as coisas vão muito melhor. Você citou em alguns dos seus depoimentos, em alguma das suas entrevistas, que inteligência emocional seria uma forma sofisticada de ser esperto. Como seria isso? A sofisticação outra vez, essa pausa para eu avaliar o bom senso, né? A esperteza nesse ponto que eu quero dizer, assim, o esperto não é aquele que quer se dar bem, é aquele que conseguiu pensar, que conseguiu ter uma visão abrangente das questões que estão em jogo, né? Eu gosto muito, assim, quando chega adolescentes no meu consultório, que eles falam, eu fiquei com não sei quem. Isso todo dia alguém diz que ficou com alguém. Eu falo, vem cá, mas ficou quanto tempo? Uma noite, 1 hora, 2. Eu falei, bom, então você não ficou, você passou por alguém. Né? Você passou por alguém, você não ficou, porque quando fica é uma outra história. Então, assim, esse exercício da gente pensar quais são as palavras que a gente está usando no dia a dia para nomear as nossas emoções, também é muito importante, porque as pessoas fazem uso das palavras sem pensar. Isso é interessante, porque muitas vezes as pessoas podem ser mal compreendidas, inclusive, por usar de forma errada as palavras. E aí elas se sentem injustiçadas, porque, não foi isso que eu falei, ou porque, né? E realmente é uma forma que a gente tem que pensar diferente e falar o que a gente está pensando, tentar chegar o mais próximo do que a gente está pensando, né? Pensar, então, antes de falar. Né? E adequar a palavra, assim. Aos tipos de pessoas também, né? Porque tem pessoas que vão entender. Se você falar 2 palavras, elas já vão entender, já vão captar. Tem pessoas não, que você tem que explicar direitinho, né? E é complicado realmente lidar com o ser humano. Muito complicado. É muito complicado, é muito desafiador. É um convite eterno que a gente tem, porque a gente não vai deixar de ter que se encontrar com as outras pessoas, né? Ainda mais hoje em dia, quer dizer, o quanto a gente se dá para as redes sociais também, o quanto eu vou usar a internet, quantos e-mails impensados eu vou mandar.
essas coisas todas. O impulso, quanta coisa a gente faz por impulso e depois, né, acaba se arrependendo. Exatamente, essa questão impulsiva, ela está na ordem do dia. A maioria dos sintomas hoje em dia, elas trazem uma carga muito grande de compulsividade, né? E essa compulsividade vai na contramão da inteligência emocional, porque não faz o cálculo, né? Quem é impulsivo demais não fez o cálculo. Tá lá no MSN, de repente, conversando com a amiga, com um amigo, lá, né? Enfim, fala uma besteira aí que talvez achou que não fosse ter repercussão nenhuma e acaba, né, de repente magoando, enfim, é complicado realmente, né? As pessoas têm que trabalhar um pouco essa privacidade, né? A privacidade também é interessante, assim, o quanto eu me exponho, aonde eu me exponho, para quem que eu vou me expor. Eu acho que isso tudo é um processo que convida a gente à reflexão. E aprender com os erros também, né? Porque a pessoa que sabe conseguir pegar tudo que ela fez a favor dela, né? Seja dos erros, dos acertos, enfim, refletir para ver o que ela pode mudar. Seria mais ou menos isso? Aperfeiçoar cada vez mais. E a inteligência emocional é aquele ponto onde você prefere aprender com os erros dos outros, não mais com os seus, né? Você já não precisa mais aprender com os seus próprios erros. Você tem que ficar ligado, né? Você consegue olhar e falar, nossa, isso não quero mais, não serve para mim. E eu acho que a gente tem também que alertar as pessoas com quem a gente se relaciona, sabe? Eu acho que é importante, eu acho que é uma missão que a gente tem, é multiplicar isso. Na verdade, eu não criei nada de novo quando eu falo de inteligência emocional. Eu sou uma multiplicadora dessa ideia, espero que muitas outras pessoas consigam fazer a mesma coisa e que a gente consiga falar disso, não como um produto pronto a ser vendido, mas como alguma coisa a ser compartilhada entre nós. Então, para quem quiser fazer esse curso, enfim, ou conversar com você sobre esses assuntos, sobre inteligência emocional, como é que faz? Bom, eu faço um trabalho clínico em cima disso, né? Eu tenho um consultório na Lagoa da Conceição e assim, tem um site www.sandraguiar.com. Quem quiser saber um pouquinho mais, entra lá, eu tenho um texto. Legal. Bom, e também, considerando mais o lixo, essa revistinha que a CONCAP está lançando, o programa Museu do Lixo, né, também, faz parte. É um livro de educação ambiental para as escolas trabalhar. Legal. E também tem um site, né, que pode entrar em contato para saber mais informações sobre o museu. Então, é agendamento de visitas no 3338-3031, mais informações no site da CONCAP, né, www.concap.org.br ou no próprio site da Prefeitura, acessando a CONCAP. E desejo a Natália e Zinhagiane muita sorte aí no seu trabalho, muito sucesso. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês no nosso Estúdio 36. Obrigada. Tá? E depois, no intervalo, tem mais Estúdio 36 para você, porque agora nós vamos fazer o momento Itapema FM.